Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Esse iniciozinho a gente normalmente espera um pouquinho para que as pessoas possam ir chegando. Já tem um monte de gente aí, boa noite. Oi, Lu. Oi, Renata. Desculpa, eu esqueci o fone. Todos estão me ouvindo? Deixa eu ver se a Roberta já chegou aqui. Ainda não. Oi, Ana. A Roberta está em Teresópolis. Então ela acabou de me falar que lá o tempo não tá bom. Tá ventando, tá ameaçando chover. Oi, Cássia. Acabei de falar com ela. Oi, Célia. Ela estava online, mas deve ser alguma coisa da internet. Já já ela chega. E aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Deixa eu começar falando um pouquinho, né? Nós normalmente... Tá com delay? Nós normalmente, né, a equipe aqui do Estímulo, eu e a Célia, que tá até nos assistindo, a gente sempre tenta fazer em cima das campanhas da semana de conscientização. Então a gente sempre tenta fazer algum evento para vocês, né? Ou presencial, quando a gente podia, mas agora também nesse novo campo aqui virtual. E nós estamos na Semana Mundial do Brincar. E aí, pensando nisso, nós convidamos a Roberta para estar fazendo essa live aqui com a gente. Em comemoração ao Brincar, né? A Semana Mundial. Deixa eu ver se ela já chegou. Oi, Thalita. Não, ela ainda não chegou. A gente já tá... Nós estávamos comentando até sobre isso. E aí, assim, a gente, pela Semana Mundial do Brincar, nós resolvemos chamar a Roberta, que é uma pessoa que tem muita experiência, né, em educação. Ela é fonoaudióloga, ela vai poder se apresentar, né? Mas trabalha há 30 anos já em sala de aula, com crianças nessa fase pré-escolar, né? De mini maternal, até a alfabetização, né? Pré-alfabetização, jardim 3, terceiro período, infantil 3, né? Cada escola fala de um jeito. Deixa eu ver se ela já chegou, gente. Ela deve estar nervosa lá. Ah, chegou. Pronto. Ó, vamos ver que ela já tá chegando. Tchararam. Sejam todos bem-vindos. Bárbara, não entrei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, deu o Vou mesmo bug, fazer né? de novo o mesmo procedimento de ontem. Vou desinstalar e instalar. Meu Instagram tem alguma retreta. Peraí. Tá bom, vai lá. Então, gente, olha só, deixa eu explicar para vocês. A Roberta já participou de live e deu esse mesmo acontecimento aí ontem,
quando ela estava fazendo a live com a Natália. Ela bota público, mas aí ela tem que reinstalar. Hoje ela fez isso tudo e a gente estava temendo que isso pudesse acontecer. A gente escuta, mas a gente não vê a imagem dela. Então ela agora vai lá reiniciar e aí já vai voltar aqui para conversar e passar essa experiência para vocês. Mas, de qualquer forma, enquanto ela não chega, eu vou comentando assim com vocês o que que a gente já está fazendo, né? Não tem jeito, esses erros acabam acontecendo, né, Thalita? E também o que tem acontecido às vezes é que no meio da live o som da pessoa some. Isso ainda não aconteceu comigo e também não aconteceu com ela, mas vamos torcer, né? Então, aí eu estava falando da Semana Mundial do Brincar, então hoje a Roberta vai estar falando sobre várias brincadeiras, mas a partir também da semana que vem, a gente vai estar direcionando para a questão de aprendizagem. Então, assim, nós viemos no mês de maio conversando sobre linguagem, então tem vídeos lá no nosso canal do YouTube, tem aqui mesmo, né, no IGTV, né, no Instagram, alguns ficaram salvos, mas lá no canal do YouTube tem um pouco mais. E aí nós conversamos sobre linguagem. Em abril foi leitura, né, muitas datas comemorativas de leitura. Em maio foi linguagem. E aí a gente está acabando essa semana de maio com a Semana Mundial do Brincar. Ó, Roberta chegou. Deixa eu chamá-la novamente. E aí, agora em junho, nós vamos conversar bastante sobre aprendizagem. Então, fica aí todo mundo ligadinho, a gente vai lançando os posts, né? Para poder vocês ficarem caminhando junto com a gente, né? Nesse universo do aprendizado da leitura e da escrita. Aí, viu? Toda vez é com emoção. Mas é bom que a gente já sabe, né? O que eu estava falando para eles. Pois é. A gente já estava preparada, não foi mais no susto, né? Oi, tia Cris. Ó, a tia Cris acabou de entrar. Então, Roberta, Oi, Cris. eu estava falando para ele, para os convidados que estão aqui, né, nos assistindo, para os participantes, que aqui no Estímulo nós somos uma equipe multidisciplinar, né? A gente trabalha com várias áreas. E aí a gente tenta fazer também essas lives de vários assuntos, de acordo até com essas campanhas que vão acontecendo. Então, em abril, nós fizemos muitas coisas relacionadas à leitura, agora em maio sobre linguagem, porque a gente teve o Dia da Praxia, né? E aí essa semana, Semana Mundial do Brincar, a gente resolveu te convidar. E aí em junho agora a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem, quer dizer, a gente vai inventando modas, né, de uma forma que a gente possa estar compartilhando, porque a nossa ideia é essa, compartilhar o saber que a gente tem com tanta gente querida, né? Então, agora já chegou bastante gente, você já chegou, a gente já respira e vamos, né? Eu vou me apresentar e aí depois você, né, se apresenta. Então, Joia. Meu nome é Bárbara, né? Bárbara Valiottoni, eu sou fonoaudióloga e psicomotricista, dirijo o Estímulo junto com a Célia, que também é fonoaudióloga e psicomotricista. Eu dou aula no Fundão, na fonoaudiologia, dou aula na AVM, na psicopedagogia. Então, assim, meu universo todo é linguagem, aprendizagem, neurologia, infância, é o que eu adoro, né? E aí, assim, a gente ficou pensando em quem a gente convidar para a Semana do Brincar. E aí, Roberta, falei, nossa, mais experiência do que você é impossível, né, Roberta? E aí eu estava pensando, Roberta, assim, falei, como que eu vou apresentar a Roberta, né? Assim, para quem não sabe, a gente se conhece há 32 anos, Roberta. Eu fiz as contas agora. Eu falei, caramba, que eu falei, não, só de 25 a gente tem de formar. Então, assim, a gente fez pedagógico juntas, fizemos fonoaudiologia juntas, né? E agora a vida de novo está aí se encarregando dentro da educação novamente, a gente está aqui envolvida virtualmente, né?
nesse encontro, né? Não vou dizer que é reencontro, porque a gente já se encontrou várias vezes, mas, Com né, certeza. no encontro novo virtual, né? Tirando o WhatsApp. Não Sim. é? Então. E aí, assim, toda a nossa vida, a gente já passou muitas noites estudando sobre linguagem, né? Enfim, muitos trabalhos juntas. E aí a gente Certeza. resolveu te convidar para você passar a sua experiência, né? E aí é melhor você se apresentar, né? Então vamos lá. Eu sou Roberta, eu sou professora, sou fonoaudióloga também. Eu tenho uma graduação em Educação Infantil e Desenvolvimento. Estudei com a Bárbara, Bárbara seguiu para o lado da fonoaudiologia e eu, como sempre, gostei dessa coisa de escola, de sala de aula, e eu continuei dando aula, continuei no meu caminho. E a gente sempre se encontra, porque a Bárbara atende muitas crianças da escola que eu trabalho, então a gente está sempre em contato uma com a outra. E aí eu vim aqui hoje, a Bárbara me convidou para mostrar para vocês, sugerir, inspirar ideias do que fazer em casa nessa quarentena, né? Que a gente não pode sair, as crianças também já não aguentam mais um monte de coisa. O que a gente pode fazer de diferente para estimular esse brincar? Porque, às vezes uma coisa muito simples dá pano para manga na criança. Então eu separei algumas atividades com materiais que a gente tem em casa, ou que a gente pode adaptar, né? Algumas crianças já até adaptaram e me mandaram fotos, então eu já tenho até os outros caminhos para falar para vocês hoje aqui. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente tem em casa, um brinquedo, às vezes, com uma função pedagógica, acaba tendo, né? E outros não, para a criança simplesmente brincar. Brincar o ócio criativo dela, né? Então vamos lá, eu vou começar. Pode, Bárbara? E Claro, aí você me interfere a fique à hora que vontade. Se quiser alguém quiser para fazer falar de objetivo. pergunta, tá bom. Então, assim, Se alguém quiser fazer vamos pergunta, lá. vai escrevendo e aí a gente vai trocando na hora, sem problemas. Tá certo. Fiz mais dois hoje para apresentar diferentes. Ótimo. Mais três. Então, olha, eu vou começar com uma coisa bem para os pequenininhos, que é o chocalho. É uma coisa muito simples, um brinquedo sonoro, né? Mas é um brinquedo que desperta muita atenção e que você consegue trabalhar com a criança a percepção auditiva e ainda trabalhar com ela a intensidade, né? Você vai trabalhar ritmo, lento, rápido, fraco, forte. E aí tudo começa no processo. Você vai pegar a garrafinha PET, você vai abrir, você vai dar o grãozinho na mão da criança. Pode ser feijão, milho, arroz. A minha é com arroz. Mas assim, não deixa a criança despejar. Faz ela pegar um por um, dois em dois. Mas fazer esse movimento de pinça. Ela trabalhar a psicomotricidade fina, a paciência, ela vai construir aquilo. Acabou de construir, a gente lacra, como eu fiz o crepe, porque criança sabe como é que é, né? Criança cega a gente. Então, num minuto, eles abrem e vão manipular uma coisa que pode ser perigosa por ser tão pequena. Então, a gente lacra com fita crepe. Aqui eu fiz uma colagem. Mas aí vai da criatividade de vocês. Vocês podem pedir para a criança fazer um desenho e aplicar aqui. É mais uma coisa para ela decorar o brinquedo. Para o mais velho, você pode propor um desafio grafomotor. Ele também pode fazer aqui e colocar. E aí fica a critério da criança. Temos um chocalho. Nessa mesma linha de instrumento musical, uma criança outro dia me apresentou na minha aula online, eu achei super interessante. Ela fez um reco-reco. Ela pegou na casa dela uma garrafa que tinha ranhura, nervura, pegou um lápis ou um palitinho de churrasco e temos aqui, ó, para cada nervura da garrafa, um som diferente. Aí quer brincar de pintar a garrafa, o que eu fiz com essa aqui? Eu joguei tinta vermelha, tinta azul. Pede para a criança sacudir. No caso, eu sacudi. O que era vermelho misturou com azul, a gente não ganhou uma tonalidade roxa. A criança também não vai abrir, você lacra, para a tinta não escorrer, não sujar. E aí temos também um outro instrumento musical para brincar em casa. Também com garrafa PET, uma brincadeira que os pequenos amam. Porque tudo que tem água para criança é mágico, né? A água, ela desperta muito a curiosidade da criança. Então, eu brinco que é a garrafa mágica. Primeiro eu mostro a garrafa com água. Aí eu falo, gente, que cor é a água? Como a criança pequena ainda não tem o transparente, esse termo, ela vai dizer que é branca. A água tá branca, é. Aí vamos fazer a água mudar de cor?
Aí você, sem que a criança perceba, vai pegar a tampinha. Deixa eu encostar minha garrafinha aqui para ela não cair. Vai pegar uma gotinha de guache e vai colocar aqui dentro da tampinha. A criança não viu. Aí você vai, tampa a garrafinha e fala para ela: ah, tá branca, né? Então vamos sacudir para fazer uma mágica? Sacode a garrafinha. A criança vai sacudir a garrafinha e automaticamente a tinta vai se espalhando na água e ela fica maravilhada com essa transformação. Lacramos a garrafa. E aí a gente pode fazer muitas brincadeiras. A gente pode brincar de rolar a garrafa. Você senta numa ponta, a criança na outra, rola. Você pode amarrar um barbante e pedir para a criança sair puxando aquilo pela casa. Dá para fazer muita coisa bacana. Dá para botar glitter, dá para botar estrelinha, As dá para meninas botar o que ela adoram, né? quiser. Tudo que tem glitter. Não é tudo que tem glitter, estrelinha. Mas menino também É, gosta, Bárbara, que verdade. hoje um aluno meu do Jardim fez uma só com a água e o glitter e ficou muito legal. Ficou parecendo aqueles globos, sabe? Uhum. Que a gente sacode, Uhum. que tem médios. Ficou muito legal também o dele. Eu até falei para quando voltar às aulas ele levar, porque eu quero ver, porque eu achei que ficou muito interessante. Então vamos lá, partindo daí, bandeja com bola de gude. Vamos lá, o que é isso aqui? Essas bandejinhas de frios que a gente tem em casa, todo mundo acaba guardando, né? Uhum. Uma ou outra. O que vocês vão Quem não fazer? guardava vai Na passar a guardar. tampinha, não é? Pois é, porque vai descobrir uma função. É. Na tampinha, você tira a tampinha e molha a bolinha de gude aqui na tampinha. Pode botar várias cores. E aí você coloca a bolinha de gude suja de tinta e a criança vai pintar com a bolinha de gude. Só que ela também tem que trabalhar o quê? A coordenação motora, o equilíbrio, porque o objetivo é não deixar que a bolinha caia. E ao mesmo tempo a bolinha vai fazendo todo um traçado de tinta e o resultado é esse aqui. Olha que lindo. Aí, já elaborando mais essa atividade, para quem tem os pequenos e fica preocupado da bolinha cair e depois não achar, e a criança achar a bolinha depois e colocar na boca, uma mãe fez aqui dentro, eu achei muito legal. Ela colou um papel aqui no fundo, colocou as bolinhas e tampou. Então, assim, não tem perigo nenhum. A criança vai fazer, aquilo vai promover um som e no final ela vai ter também a atividade feita aqui dentro, vai tirar o papel. E aí a criança vai gostar disso porque ela vai poder fazer 1000 combinações de cores. Para cada vez que ela faz, ela tem um resultado diferente. E aí depois, querendo que isso vire um quadrinho, você pode pegar um lacre de garrafa, de latinha, e colar aqui atrás. E aí a criança tem um quadrinho feito por ela, ela pode colar uma foto dela para virar uma moldura, né? E essa atividade também de fazer um porta-retrato, a gente também pode fazer com resto de papelão. Sobrou da caixa de pizza, sobrou daquela roupa de cama que você comprou e que veio dentro, o que você faz? Deixa a criança pintar aqui livremente, fazer o que ela quiser. Depois faz um triângulo aqui atrás, com um pedacinho de papelão que sobrou, e aplica a foto da criança. Aqui. Temos também um outro porta-retrato. Ela pode fazer quantos ela quiser. A quarentena é uma ótima oportunidade da gente ficar vendo foto, principalmente as fotos antigas daquela época que a gente revelava, né? Porque hoje em dia a maioria está no computador, então é muito bom a gente ficar olhando o álbum antigo. Então é uma ótima E o oportunidade. papelão é bom também porque você pode botar vários, pode produzir com várias coisas, cola colorida, tinta, caneta, né? Sim, até colar adesivo, né? Que a criança ama. Tem sempre uma cartela de adesivo, ela pode colocar uma moldura em volta com adesivo, umas cantoneiras. Aí os maiores, então, vão tirar de letra, né? Porque eles adoram esse tipo de atividade. Saindo da bandeja de bola de gude, eu pensei na caixa de ovo. E aí, o que eu bolei com a caixa de ovo? Eu bolei um jogo da velha. Né? Eu colei atrás um papelão, porque a caixinha de ovo, ela só vem com 2 fileirinhas. A não ser aquela caixa de ovo de 30. Ali você consegue tirar essas 3 fileiras juntas. E aí você pega a tampinha, né, de garrafa PET, pega 4 cores de cada cor, e aí você vai brincar de jogo da velha com os maiores. O jogo da velha é ótimo para atenção, para concentração, estratégia, e para você principalmente lidar com a frustração.
porque você não vai ganhar sempre. E isso vai ser muito bom, porque você vai pensar porque não ganhou e vai elaborar outras hipóteses, outras estratégias para conseguir ganhar o jogo. Então, muito bom para criança maior. E esse com 5, 6 anos a gente já consegue, né? Ah, já consegue, porque eu lembro que tinha um jogo chamado Ligue 4. Uhum, Você deve conhecer. sim. Que é mais ou menos a mesma proposta, só que numa base maior. Uhum, E meu filho, com 5, já jogava Ligue 4. Eu acho que esse é mais simples, uhum. né? A gente brincando junto, a gente consegue. Aí, com a caixa do ovo, eu trabalhei com a parte de dentro, tem a tampa, né? O que que eu fiz com a tampa? Fiz um barquinho. Que lindo. A criança pinta à vontade, a gente coloca um palitinho, ele também pinta o papel, e aí a gente vai brincar de quê? O que boia e o que afunda. Pega uma bacia, eles vão gostar muito, porque você vai dizer que eles vão brincar de cientista, que isso é um experimento científico, e que ele vai eleger que objetos da casa ele quer testar, se boia e se afunda. Então ele vai criar lá as hipóteses dele, ele vai pegar a fita crepe, vamos supor. Eu acho que a fita crepe afunda. E aí ele vai experimentar, ele vai colocar e aí ele vai ver se afundou ou não. E nessa brincadeira ele vai construir o próprio conhecimento de tudo que ele achou que boiava ou afundava, e ele vai ter experiência do que aconteceu. Então, assim, vai ser uma brincadeira que vai render aí muito tempo, porque o barquinho vai boiar e depois o barquinho pode ser até um brinquedo, ele pode botar o Playmobil, ele pode botar o bonequinho do Lego, a Polly, enfim. Mas que o intuito da brincadeira antes foi fazer essa experiência do que boia e do que afunda. Que já é uma coisa Vamos lá, diferente, né? depois Porque normalmente a gente não é pensa bem nisso, né? diferente. Não brinca, eles não fazem isso, é verdade. Uhum. Ele pode fazer num balde, numa bacia, quem tem banheiro em casa, tá lá encostada, não usa, enche a banheira e brinca, né? Com tampinha de garrafa PET, eu também fiz esse jogo aqui. É um jogo de, na verdade, virou uma cobrinha, mas ela tem 1000 funções. A primeira função é trabalhar a psicomotricidade fina, que a criança vai ter que enfiar essa linha aqui no furinho que eu fiz com prego quente ou com tesourinha quente em cada tampinha. Então, os menores, eles não vão conseguir. Então, se o menor quiser brincar com a cobrinha, é claro que a mãe vai fazer, a criança vai estar do lado, vai estar vendo, vai escolher as cores, vai nomear as cores. Os mais velhos não, os 4, 5 já conseguem. Se for uma cordinha mole, você bota aqui um pedacinho de fita crepe só para endurecer a pontinha, faz um buraquinho maior para facilitar, se for a primeira vez, e aí eles vão fazer a cobrinha. Para os mais velhos, eu também sugiro uma sequência de cor. Você começa colocando, eu coloquei aqui amarelo, preto e branco. E aí você fala, olha, eu quero uma cobra com essas cores. Olha a cor que eu fiz. Vamos ver se você consegue continuar. E aí você vai deixar a criança trabalhar essa parte da enfiagem e a parte também da lógica, né? Da sequência. Ele vai ter que continuar essa sequência. Acabou isso, vai puxar pela casa, porque deixa uma corda grande. A menina que quiser fazer um colar, ela pode botar isso aqui. E aí tem 1000 brincadeiras com a tampinha de garrafa PET. Vamos ver outra aqui. Ah, boneca de lata. Boneca de lata é muito legal, porque a gente pode colocar primeiro no YouTube, a gente assiste o vídeo, seleciona um vídeo mais bacaninha, porque hoje em dia a gente coloca, aparece um monte. Assiste, gostou de um, fala, vou botar esse. Aí chama a criança, assiste o vídeo, faz as partes do corpo da boneca. Eu sei que quando é a Bia Bedran que canta, ela canta com 10 partes. E é bem bacana essa música, porque ao mesmo tempo que ela avança, ela sempre retoma a parte do corpo anterior. Então você tem que trabalha muito a memória, né? A memória e a ordem, porque a cabeça, depois é o nariz, depois é o ombro, e aí vira aquela farra, né? Porque é claro que vai errar, né? Mas aí faz de novo e depois faz um macaco mandou com parte do corpo, brinca de riscar o corpo da criança num papel grande ou no espelho da casa com um pilô, porque depois aquilo dá para apagar. E aí fala, vamos brincar agora de fazer uma boneca de lata? E aí sempre tem uma lata de leite que sobrou em casa, enfim, qualquer lata. É lata de batata frita mais compridinha. E aí você elabora com a criança a boneca de lata. Eu fiz a minha de papel, eu não tinha muita coisa aqui em casa, mas aí a criança vai desenhar o braço. É muito bacana deixar que ela faça. Deixa ela desenhar, ela recortar o braço do jeito dela. Ontem eu fiz uma live, eu estava falando sobre isso.
que às vezes os pais eles esperam a escola pedir a tesoura e deixam para trabalhar a tesoura só na escola. Então, quando a criança entra para começar com a tesoura, ela tem muita dificuldade. Então, deixa a criança cortar livremente. Aí ela tá craque, cortar livremente, você faz uma linha. Ó, agora eu quero que você corte nessa linha. Ah, cortou na linha e agora vai ficar mais difícil. Aí faz uma curva, faz uma cobrinha, depois faz um zigue-zague. Vai dificultando, vai criando desafios para a criança poder treinar, porque depois fica muito difícil. Chega uma época na escola que tem que cortar certas coisas e a criança fica muito desesperada. Então, assim, nessa boneca de lata é uma ótima E oportunidade. agora, Então, vai desenhar a perna. Fala, Dada. agora também a gente tem vários tipos de tesouras, né? Tem tesoura com mola, Tem que ajuda com ajuste, tesoura tem para aquela, né, garoto. boca de pato, tem vários tipos. Então, cada vez mais a gente já pode em casa comprar uma tesoura e não ter tanto medo que a criança vai se cortar, né? Nem vai sair cortando Sim, tudo, mas tem sempre que ter supervisão. sempre bom supervisão, porque eu já vi muito cabelo, muita Isso. franja cortada aí É. nessa piscada que o pai dá. É o importante deixar a criança desenhar, deixa ela desenhar o braço, colar o braço onde ela quiser, ela vai cortar o braço, ela vai cortar a perninha, ela pode cortar a lã, botar lã, as partes do rosto, deixa colar do jeito que sair. O olho para cima, para baixo, aqui tá bonitinho que foi eu que fiz. Mas se eu deixasse uma criança colar, uma criança mais velha até ia colar assim, mas as minhas do maternal eu sei que eu colar do jeito que eu amo, que eu acho muito interessante. Porque como a criança está pensando e olhar aquilo desconstruído mesmo. Então, é uma atividade bacana. Então, a gente trabalhou desde a música, desde dramatizar a música, fazer as partes do corpo, até chegar na boneca de lata, né? Depois da boneca de lata, também com lata, lata de batata frita, toda mãe de adolescente, eu sou uma, eu não falei, eu tenho um filho de 14 anos. Tem uma lata dessa em casa, né? Então, o que eu pensei? Ah, agora nessa época de aula online, a gente tem que estar com o nosso material todo perto da gente, né? Porque precisou ajustar alguma coisa, tem que estar tudo pertinho. Então, eu elaborei essas latinhas para colocar canetinha, essa maiorzinha para colocar a tesoura. E aí, isso aqui eu cortei de uma revista. Procurei numa revista uma figura que me interessou, a criança também pode fazer isso. Colei aqui. Nesse aqui eu colei um adesivo. Criança sempre tem adesivo em casa, então ela pode decorar da maneira que ela quiser. E também pode pintar a lata nessa altura toda, porque ela é boa para guardar aqueles pincéis maiores que a gente tem em casa e que ficam soltos, porque eles não cabem em gaveta, eles não cabem no estojo. Então aqui é um lugar ótimo para eles ficarem arrumados. Então a criança vai pintar essa lata do jeito que ela quiser, ela vai colar adesivo. Então é mais uma atividade também com o material que a gente tem em casa. Esse aqui que eu fiz, os dois, eu cortei de uma lata. Então eu fiz uma menor e uma maior. Esse pedaço aqui eu passei cola e prendi, então o fundo não sai, tá colado. Então eu consigo aproveitar também uma lata para fazer duas. E esse também não tem idade, né, Roberta? Porque criança Não de tem 2 anos não vai, tem. vai E curtir, pintar do jeitinho colar. dela Exato. e E aí vai pode colar, como servir eu de fiz com porta-treco para os brinquedos, né? quem tem aqueles brinquedos pequenininhos que, menino, criança de Jardim 3 sempre tem. Uhum, Aqueles que vêm naquelas bolas. uhum. Tem a febre do Pokémon, né? A minha galerinha do 3 ama. Então, os brinquedos são desse tamanho. Eu sei que meu filho passou por essa etapa. Então, guardar aqui dentro dá super certo. E aí pode até brincar de seriação depois, se você tiver várias de classificação. Se você tiver várias latas, vamos brincar. Ó, nessa lata, pinta essa aqui de amarelo, pinta a outra de verde, a outra de azul. Essa aqui só pode guardar o vermelho, essa aqui só pode o amarelo. Uhum. Gente, tudo a gente vai inventando e vai criando possibilidades para dar desafio para essas crianças. E aí elas vão estar trabalhando em muitas áreas. Eu fiz uma cola aqui atrás para não me perder. Então vamos lá, falei da lagarta, falei do pote. Ah, não, da lagarta eu não falei, não. Lagartinha é agora. Também com caixa de ovo, eu fiz essa lagarta com meus alunos no maternal. E aí, em que contexto eu fiz essa lagarta? Foi uma semana que eu trabalhei muito a mistura das cores. A gente já tinha trabalhado as cores primárias antes da quarentena, e aí chegou a hora de misturar a cor. Eu falei, eu vou continuar, eles têm guache em casa, eu vou fazer. E aí teve um dia que eu fiz com eles. E como é que eu faço para a criança descobrir a cor? Eu peço para pintar uma mão de amarelo e a outra mão de azul.
Eu falo, eles amam pintar a mão, né? Para eles Uhum. é a transgressão melhor da vida é pintar a mão. Eu falo, agora vocês vão misturar, porque vai fazer uma mágica. Não vai ficar nem amarelo e nem azul. Então eles misturam, ficam maravilhados, que a mão fica verde, aí carimba a mão, lavou a mão, agora vamos misturar num potinho, porque a gente vai pintar a nossa lagarta. Então, lagarta, se você fizer a cor verde, pode ser verde, se você misturar e conseguir o roxo, você faz roxo, ou a cor que você tem em casa. É mais uma brincadeira. E aqui no rostinho eu dei o cotonete para pintar como sugestão e eles fizeram em casa a pintura com a pontinha do cotonete. Aqui é palitinho de dente, pode ser palitinho de fósforo, Pode ser até o mas uma próprio ideia cotonete, criativa né? Porque o palitinho de dente pode ser perigoso, né? Para as crianças menores. O próprio também, cotonete pode exatamente. virar É, a orelhinha. isso, boa ideia. Ótimo, pode virar. E aí você aproveita, em um cotonete você já faz as duas anteninhas. Para os maiores, tem uma coisa muito legal que eu gosto de fazer, que são os quebra-cabeças. Ah, eu vou beber água, que Bárbara brigou comigo da outra vez que eu não bebi água. Coisa de fono, né, gente? Pois é. É o quebra-cabeça. A criança ama quebra-cabeça. Então a gente começa na revista. Vamos procurar uma imagem que você gosta muito na revista? Então a criança foi lá, achou essa aqui do Egito. Meu filho, se fosse escolher mais novo, ia escolher essa com certeza. E aí eu fiz um corte longitudinal, porque eu acho que é o mais fácil para a gente começar. E aí você dá, a criança trabalha, junta, cola. Depois eu fiz essa aqui, na diagonal, também com uma imagem. Depois eu fiz outra com 4 pedaços. Muito bom para ajudar no desenvolvimento da capacidade, da resolução de problema, para concentração, é até na resiliência, né? Porque às vezes não vai funcionar e ela vai ter que treinar, tentar outra alternativa para conseguir montar o quebra-cabeça. Eu sei que as crianças de Jardim 3 hoje em dia estão, nossa, elas estão muito craques no quebra-cabeça. Eu vi um aluno, ele já monta de 100, eu fiquei Nossa. encantada. E ele fez com foto. Eu achei muito interessante também. Então, Uhum. você tem uma foto sobrando em casa, ou você tem a possibilidade de imprimir, imprime uma foto que a criança domine aquela imagem que está ali, né? Porque importante para montar quebra-cabeça também é você ter a imagem de apoio, até para você separar, quando isso estou falando de quebra-cabeça com muitas peças, até para você separar, para você conseguir se organizar para montar. Então você separa por cor. Eu gosto de separar as partes Da da margem. moldura e começar de fora para dentro. Cada um tem a sua estratégia, Uhum. né? Mas com as crianças a gente pode começar com revista e depois partir para uma coisa mais refinada. Essa ideia da foto é muito legal, porque você pode imprimir uma foto da família, porque a criança já vai ter a memória, né, do resgate visual, de como que é o papai, como que é a mamãe, né? E aí você Uhum. corta, cola, plastifica e coloca lá no porta-retrato que você já deu a ideia. Isso, ótimo aí, tá vendo? Uma super, Hum. super atividade com várias Dá uma etapas. tarde inteira, gente. Não dá. Olha só, uma outra atividade que eu fiz com a minha turma do 3, que eles amaram fazer agora na quarentena, 5 anos, foi uma gente. atividade com talheres, 5 anos, com talheres. Então, estava todo mundo sentadinho, tinha uma mesinha na frente, e eu falei: olha, eu vou mostrar umas fichas com várias posições, e eu vou querer que vocês façam para mim a posição da ficha que eu estou mostrando. Isso é muito importante lá na alfabetização, né? Para não espelhar, para não confundir P com B, P com Q. É a posição no espaço. Então, eu faço essas fichas aqui. E aí eu apresento e a criança tem que reproduzir essa posição ali no jogo americano, na mesa. Então, você vai fazendo as diferentes possibilidades, né? Eles amaram brincar disso, mas rendeu muito. E olha, eles foram rápidos, não tiveram dificuldade, não. Então, se você quiser já tentar com a criança de 4, você tenta com Uhum. menos, Sim. né? Faz com 2. Se for fácil, você vai aumentando o grau de Pode dificuldade. fazer Eles só com gostaram colher, muito né? Para quem achar que tá perigoso, faz com só com vários a colher, tamanhos de pode colheres, ser né? perigoso. Isso.
também pode. Isso foi legal que você falou, Roberta, da questão da alfabetização, né? O quanto, fazendo com crianças de 5 anos, são crianças que já vão para a alfabetização, para o primeiro ano do fundamental. E aí é importante para Ah, quem está nos assistindo saber que essa noção de espaço e de tempo, aí na educação infantil, que vocês trabalham muito. E vocês trabalham com esse tipo de atividade também, não é só no motor, né? Quando vai para o gráfico, sim. vocês fazem essa sequenciação, o que que vem primeiro, o que está para cima, o que está para baixo. Essa atividade foi fantástica. Uma mãe perguntou para 3, Eu fiz um, para o que que pode fazer para eu fiz o um, 3. fala. Eu fiz hoje uma também lá na minha aula online, que eles amaram, que foi essa aqui com palito de fósforo. Que a minha Uhum. aula hoje foi de sequência. Olha, Né? A gente trabalhou quem vem primeiro, quem vem por último. E aí eu falei, ó, eu vou dar um desafio para vocês. Quem não tinha o palito, eu falei que podia desenhar. Um palitinho com uma bolinha para cima, um palitinho com uma bolinha para baixo. Eles acharam aquilo incrível e uhum. quiseram fazer toda a vida. Eles falaram, não, não acabei ainda. Então eu tive que ficar um tempão esperando. Então, assim, muito bacana. Pode ser um fósforo que já esteja arriscado. Guarda. Guarda o fósforo num canto e de vez em quando dá. Lança esse desafio. É a mesma coisa, é a posição. Observar que um está para cima e o outro está para baixo e construindo. Você coloca os 3 primeiros e a criança continua a sequência. Também dá para fazer com setinha, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Depois você pode botar uma para o lado. Vai aumentando o grau de dificuldade. Mas também para trabalhar isso que a Bárbara falou. Pode ser com massinha, É, com criança de 3 com anos, massinha né? também. Criança de 3 anos você pode É. botar. De repente, até essa mesma ideia que a Roberta deu, mas com palitinho de sorvete, de picolé Ah, tem e aqui com uma ideia. Vou massinha. chegar lá. Eu estou fazendo atendimento online também, Aham. né? Então, assim, minha bancada tá cheia de coisa aqui. É bom, é bom. Eu, por acaso, tinha aqui, porque eu não estou em Niterói, mas eu trouxe. Quando eu soube que eu tinha que vir para cá, eu saí catando tudo que eu poderia usar. E aí eu tinha palito aqui, eu fiz também com palito na Ai, sequência de cor. Vermelho, amarelo e azul. E aí a criança continua. E aí ficou fácil. Você pode começar com 2 cores e ir aumentando o número de cores. Pode botar até umas 5 cores. A criança conseguiu, você vai avançando. Né? Com o palito também você pode deixar livre, construir um desenho usando palitos, construir os numerais, algumas letras, o que a criança quiser. Também é uma maneira de você fazer um desenho usando palitinho, uma maneira diferente. Cansou de desenhar com canetinha? Ah, hoje a gente vai desenhar com o palitinho. E você pode fazer desafio. Ah, eu quero que você consiga, com tantos palitinhos, fazer 2 triângulos, com tantos palitinhos, fazer 2 quadrados. A criança gosta muito desses desafios. é. Outro dia eu fiz um na sala que era assim, com um quadrado, eu deixei para casa, para pensar e na segunda-feira me falar. Olha, vocês vão pegar um quadrado, vão recortar uma forma quadrada, e eu vou querer 4 triângulos. Só que só pode cortar o papel 2 vezes. Não. E deixei. Aí no dia teve criança, ai não, não consegui. Aí um falou, eu consegui. Eu falei, então você explica para os seus colegas como faz. Aí eu deixei ele falar, gente, uma graça. Falou, não, primeiro você corta, aí vão ficar 2. Aí você pega, bota um em cima do outro e corta mais uma vez. Eu falei, aí o outro, ah, então eu errei. Falei, por que você errou? Ele, não, porque eu fiz 2 riscos na folha e cortei os 2 riscos. Falei, não, mas você também pensou certo, você Uhum. fez 2 riscos para cortar 2 vezes. Ele, ah, então tá bom. Eu falei, não, você também pensou de uma maneira diferente. Raciocínio Achou lógico muito interessante. matemático, né? Sim, a gente consegue chegar no resultado de diferentes maneiras, Uhum. né? E aí, muito interessante que ele, ah, então, eu errei? Eu falei, não, É. você não errou. Você só pensou de outra forma. A Sara tá falando aí, É... Roberta, que Ah, ela, para fazer essas coisas do palitinho com as cores primárias. É porque, assim, na verdade, na educação infantil, né, 2, 3 anos, 4 anos, a gente vai dar sempre prioridade para as cores primárias mesmo, né? Depois é que a gente vai ah, introduzindo as secundárias. As crianças que já sabem, ok, mas não é uma exigência. A exigência não, passa, não é, né, não é. a ser. Depois a gente pensa nisso, mas na educação infantil. A gente recebe de tudo na escola. Tem criança que entra no maternal realmente com um repertório assim muito bom.
de palavras e de cores e falam até inglês. Ao mesmo tempo, você recebe aquela criança que ainda não tem a linguagem, que está ali, que vai desenvolvendo. No fim do ano vai estar todo mundo parecido, mas a gente recebe. Mas sim, a gente no maternal, a gente trabalha muitas primárias, a gente apresenta as secundárias também, mas é bacana fazer sempre com as primárias, sim. Aqui, por acaso, eu tinha palitinho de outras cores. Lá na escola eu tenho só as que das cores primárias e eu tenho verde. Mas aqui, o que eu comprei, vieram umas cores diferentes, eu acabei usando. Uma outra atividade bacana que eu fiz outro dia e que as crianças gostaram muito, é uma atividade de você fazer um desenho com bombril. Então, o que você faz? Você pega uma folha de revista, mas uma folha que seja muito colorida, tenha muitas cores. E aí você corta a forma que você quer. Eu cortei um coração. E aí você coloca o coração na folha e começa com o bombril a puxar das extremidades para fora. Faz o contorno todinho. Depois que você puxou o contorno todo e que você tira, você tem a imagem. E a tinta da revista, ela dá um sombreado. Então, eles acham incrível essa atividade. Você pode fazer com várias formas também. Não só o coração, você pode inventar outras. Outra atividade Essa aí com o aninho a gente já faz, né, Roberto? Com ajuda, né? Vai conseguir, Sim. vai segurar a mão da criança e fazer junto, mas consegue. Essa que eu vou falar agora também consegue. Com 5 anos, eles fazem com autonomia. Com 2 anos, você vai ter que segurar para não sair do papel. É um molde vazado. Eu fiz usando caixa de cereal. Eu fiz um coração, aqui eu fiz um barquinho, aqui eu fiz uma estrela. Então, você coloca no papel. E aí a dificuldade da criança é deixar essa base aqui firme. Então, o adulto segura e a criança eu fiz com uma esponja, porque vai mais rápido e a criança consegue manusear bem. A esponja com a tinta vermelha, você vai batendo. E quando você cobrir o coração inteiro, você tem a forma aqui. Então, a dificuldade para os menores é só essa. É do adulto firmar o papel, a base aqui, o vazado no papel, para ele não sambar. Porque se ele sambar e borra, a gente não tem o resultado. Né? Fica borrado, não dá para entender o desenho. A gente está com muita queixa, Roberta, de mães que falam, meus filhos não estão mais aguentando ver lápis e papel. E essa é uma atividade, por exemplo, que tem papel, mas pelo lúdico a gente trabalha dentro, fora, noção de espaço, né? Usando papel. Quando tá branco, cobre, tem que cobrir tudo, senão não vai aparecer. Isso eu falo muito no maternal. É difícil para eles ainda o cobrir tudo. Cansa, né? Eles ficam cansados. Mas tem criança que já tem até essa percepção de querer cobrir, de descobrir onde está branco, porque no início a ideia deles é pintar sempre em cima. Aí eu falo, vai rasgar a folha, vamos espalhar. Uma outra pintura legal que os pequenos gostam é com a bola, porque eles nunca imaginam que a bola dá para pintar. Então você faz pinguinhos de guache na folha e vai batendo a bola. E aí tem esse resultado aqui, é bem interessante. A bola já está mais murchinha, ela não vai estourar. Então, a criança não precisa ter medo. É bom até que tire esse mito, né? Do medo da bola. E você vai batendo com a bola e vai vendo a transformação de cores, vai vendo o resultado que ficou. Eles gostam muito dessa atividade. Uma outra que eu fiz também usando o talher, foi até no Dia das Mães. Eu peguei numa folha branca, eu pedi que eles carimbassem com um garfinho no guache, carimbassem no meio da folha, várias vezes, né? Escolhessem uma cor. E aí, depois que isso aqui secou, a gente retomou a atividade no dia seguinte, eu pedi que eles completassem a imagem. Então, virou um jardim. Mas a criança pode pensar de outra forma, ela pode querer que isso aqui seja a cabeça de um bichinho, ou que seja a coroa de uma princesa, tem que deixar livre. Aqui, no caso, eu fiz a flor, mas deixa a criança pensar, porque às vezes a gente imagina que vai sair isso, sai uma coisa completamente diferente, né? A criança pensa muito diferente. Uma coisa que eu vejo muito é nessa atividade aqui, que é de desenho com intervenção. Né? Eu dou essa cabeça aqui. No meu pensamento, ele vai fazer o corpo da mulher. Mas não, tem criança que pode desenhar uma janela e ela está na janela da casa. É uma atividade também muito bacana de fazer. Você recorta da revista o rosto,
ou um braço, e a criança tem que completar o desenho. Então, aqui eu fiz essa do rosto, eu fiz essa aqui, que é uma onça, porque até estimula a criança a fazer a cena completa. Isso ajuda muito na produção do desenho. O que está faltando? Aí ele vai botar que a onça está na grama, e aí que tem uma árvore, como é que está o tempo e tem um sol. Porque a cena completa ela vai aparecer mesmo na criança de 5 anos, é lá no Jardim 3. Né? O maternal é aquela rabiscação, aí você vai começar a ver as bolinhas, que a gente chama de célula. Daqui a pouco essa bolinha vai ter 2 pernas, 2 braços, vai começar a figuração, a figura humana. Então, lá para o Jardim 2, 4, 5 anos, essa atividade já faz sentido. Uma atividade dessa para maternal, a criança não resolve. Eles vão pegar a canetinha e vão pintar em cima da onça. Então, não vai cumprir o objetivo. Para o maternal, para os mais novos, o que a gente sugere é da forma geométrica. Eles primeiro podem pintar o papel secou, aí o pai e a mãe cortam as formas geométricas e no dia seguinte retomam a atividade. Formar desenhos com as formas geométricas do papel que eles já tinham pintado. Aí sim eles vão conseguir, vai ficar mais fácil. Outra atividade bacana é essa aqui de simetria. Você pega uma imagem, corta no meio e pede para a criança continuar. Aqui tem um prato de comida, aqui tem um carro, para continuar. Continuou a figura e aí continua a cena. Também são ideias bacanas para os mais velhos. Com palitinho, que agora eu me perdi um pouco do que eu estava falando. Vamos voltar lá para o palitinho. A gente tem 10 minutos. E as bandejinhas? Quantos? 10. 10, tá bom, estou acabando já. Com a caneta, com as bandejinhas, o que eu elaborei para os maiores também? Uma atividade que, assim, você faz de 1 a 10 os numerais e bota um monte de palitinho na mesa. E aí você coloca nessa bandejinha o número 4 e pede para a criança colocar 4 elementos na bandeja. Isso aqui é o conceito do número. Porque contar, todo mundo conta. Agora a criança tem que entender que 4 é isso aqui. São 4 elementos. E aí eu fiz também com o 3. E aí, mais à frente, quando a criança começar com adição, uma maneira bem bacana de você trabalhar a adição de forma concreta. Você fala, você colocou 3 vermelhos aqui e 4 roxos aqui. Agora eu quero que você coloque 4 vermelhos e 3 roxos aqui e vê quanto que vai dar. E aí a criança vai ter o numeral 7. E você pode fazer a via inversa também. Você pode colocar os elementos aqui e a criança com todas as fichas em cima da mesa selecionar qual é a ficha que completa essa imagem, essa quantidade. Vamos lá, mais uma, deixa eu ver, já fiz. E eu fiz mais 2 para mostrar hoje aqui, para a live da Bárbara, com caixa de pizza, porque ela tinha falado no texto dela de que ia ter caixa de pizza. Então, tinha caixa de pizza aqui em casa. Seguiu a risca, né? Falei, vou fazer alguma coisa com caixa de pizza. Aí eu fiz um quadrinho em forma de casa. E botei um ganchinho também para virar para pendurar. E aí aqui a criança pode colocar foto, ela pode colocar um desenho, virou uma moldura, né? Virou um cenário para ela brincar. Se a mãe quiser vazar aqui, ó, também é uma ideia. Você pode fazer um buraco vazado, uma janelona, e pode virar um teatrinho de dedoche. Você pode criar dedoche em casa para a criança brincar. E aí vai virar o teatrinho dela de dedoche. Você vai cada dia fazer uma historinha, vai dramatizar. Principalmente aquelas que elas já dominam, né? As mais fáceis. Chapeuzinho vermelho, 3 porquinhos, caixinhos dourados. Os mais velhos já podem criar os personagens dos desenhos que eles gostam, mais elaborados. Tem uns que eu nem conheço mais, mas eles falam muito. Então vira um teatrinho. E a última que eu fiz foi essa pista aqui. Eu fiz uma pista também de caixa de pizza. Fiz uns túneis, fiz umas placas de trânsito. E aí, como eu não tenho mais carrinho, eu achei enfeitinho aqui do meu filho, botei o carrinho aqui. Então, a gente pode trabalhar até a lateralidade, para quem já está mais para frente, virou para a esquerda, virou para a direita. Né? Tem aqui também o sinal de trânsito, você já pode inserir o conceito do que acontece
quando está vermelho, o que o carro tem que fazer, quando está verde, o que o carro pode fazer. Assim, é mais uma brincadeira com caixa de pizza que a criança, o menino, então vai adorar brincar com a pista. É uma pista diferente. E tem um último aqui que eu estou vendo que eu não mostrei, que é com rolinho de papel higiênico. É a última atividade. Você vai botar no pratinho a tinta, vai molhar o rolinho, faz o círculo. Depois, você com o rolinho. Vocês estão me ouvindo? Bárbara, está me ouvindo? Vocês estão ouvindo, Sim, gente? sim, É porque a Bárbara travou na minha tela. sim. Tá voltando. Vocês vão fazer, então, com o círculo, o rosto. Depois pega o rolinho de papel e amassa para ele ficar nesse formato aqui. E aí você tem o quê? As orelhinhas. Então você tem um coelhinho. Depois que isso secar, a criança vai completar. Ela pode fazer quantos ela quiser, né? Então a última atividade foi essa aqui do rolinho de papel higiênico, porque essa é a mais fácil. Todo mundo tem em casa. Ou deixar carimbar livremente. Criança pequena de maternal ama fazer os carimbos. Ela gosta de fazer com muitas tintas. Tá ouvindo? Tô Bárbara? ouvindo. Falei que eu mostrei tudo. E o que você quer falar agora para a gente fechar? Quando você mostrou essa pista, eu fiquei pensando, né, dentro da nossa formação de psicomotricidade, que a criança está em casa. E aí, o que você pode fazer como sugestão, né? Pega as cadeiras da sala, da cozinha, faz um circuito, e aí a criança passa por baixo da cadeira, né? Sobe no sofá ou sobe em outra cadeira, né? E aí, Uma corda esticada no chão também, pede para a criança andar em cima da corda, isso. cabo de vassoura, pular para um lado e para o outro, Isso. E aí, né? depois desse circuito, viveu no corpo, aí essa sua atividade que você mostrou é ótimo, porque ela vai pegar o carrinho, vai passar por dentro, vai rodar com o carrinho na pista, tudo aquilo, né, de espaço e tempo que ela viveu no corpo, ela passou para a brincadeira do papel, porque depois, a última etapa é passar para o papel para escrever, né? Mas Ó, pelo menos a gente associa o movimento corporal a artes plásticas, digamos assim, né? isso aí. A gente primeiro trabalha o corpo para depois ir para o papel, o amplo para o específico. Isso. E eu acho que eles vão gostar Eu acho que eles vão dessa amar. atividade do carrinho. É, Sim. E mesmo que não tenha tinta, né? Cola, pode ser com hidrocor mesmo, tanta coisa. papel picado, gente. Pode pegar É. papel picado, Uhum. né? Pega, pinta com canetinha. Pinta com canetinha, faz a pista só branca com contorno preto e cola em cima. Não tem problema, também dá certo. É, É, eu acabei pintando porque sabe como é que é professora, né? Gosta de fazer tudo é bonitinho. verdade. Mas em casa é do jeito da criança. Quando eles constroem, a felicidade é muito maior. Quando tem revista velha também, essa ideia que você deu daquela menina, né? Daquela moça com o rosto, né? Que tem criança que faz corpo, tem criança que faz Aqui. pulando da janela, né? É, a Aham. gente pode também cortar várias partes do corpo e pedir para a criança montar um corpo, né? Assim, corta um monte de Isso. cabeça, um monte de braço, ou corta uma só imagem e Em divide as partes. partes e a criança pode colar, porque já é uma ajuda no desenho da figura humana depois, né? Com certeza. Eu lembro que eu fazia muito isso, eu fazia uma forma oval, e aí eu sempre tinha na minha sala de aula vários olhos, vários narizes desencontrados, várias bocas, e aí eu distribuía, e eu falava, ó, nessa forma vocês vão ter que fazer. E aí eles montavam o rosto, e depois eles preenchiam o cabelo, aí o que eles quisessem.
mas eu fazia de rosto e fazia de corpo inteiro. Então, Uhum. assim, sempre bom, tá com uma revista velha, já corta, seleciona aqueles pedaços que você sabe que vai usar e deixa guardado. A criança ficou entediada, você já lança uma coisa diferente, um desafio para ela fazer. Uhum. A ideia também de desenhar o corpo, né? Se não quero sujar o espelho, não tem problema, faz no boxe. E aí depois, limpar já é uma atividade, né? Já é uma E aí, enquanto você atividade, está com limpando, certeza. você está trabalhando esse movimento cursivo. Vamos passar a esponja, né? Dentro do que a criança produziu e limpou, você está trabalhando essa coordenação motora. Hoje em dia tem lápis próprio para desenhar no box, Tem, né? Muito bacana. tem, é verdade. Então, gente. Outra coisa que eu tenho feito também, por conta dessa questão da tesoura, porque eles ficam muito nervosos, porque não conseguem pegar. Então, eu estou trabalhando muito isso. Sobrou um tempo, a gente pega uma revista e fala, vamos cortar a tirinha. Cortou Uhum. tirinha da revista. Eu falo, aí já vou trabalhar o número, né? Trabalhei o número 8, seleciona 8 tirinhas, vê aí a que ficou mais colorida e escolhe. Agora, vamos picar a tirinha e fazer quadradinhos. Agora, vamos preparar a folha que a gente vai trabalhar hoje. Vamos passar pinguinhos de cola e vamos fazer a moldura da nossa folha. Então, olha quanta coisa você está trabalhando aí. A sequência, a psicomotricidade. Aí preparou aquela moldura, aí eu dou o dever de casa naquela folha que ele trabalhou. Uhum. Eles gostaram muito de fazer isso. Aí eu falei, tá vendo, gente? Cortou, sobrou quadradinho, bota no potinho. Aí no outro dia faz outra moldura, faz um desenho e vai me mostrando. E Uhum. eles têm feito, está sendo bem interessante. E Essa agora, coisa de trabalhar a moldura, trabalhar o fundo, é muito importante. uhum. E essa ideia também é legal, Roberta, porque se eles estivessem na escola, a gente já estaria trabalhando em cima de São João, né? Que está chegando a festa junina. Então, assim, fazer a Com bandeirinha, certeza. a sequenciação das Mas cores isso da já está bandeirinha, mesclando. né? É, corta a primeira bandeirinha para a criança entender o que, que ela está fazendo. Porque você pintar e depois cortar é mais difícil. Então já Uhum. corta, corta de jornal Sim. e deixa a criança pintar. Depois cola com ela no barbante, eles amam. Uhum. Eu sempre tive bandeirinha pronta, mas eu sempre fiz umas 2 fileirinhas na minha sala de aula com a bandeirinha colada por eles. Uhum. Eles esperam a vez para ir lá colar. Tem a lanterninha também que dá para fazer. A lanterninha é muito fácil. Faz uma pintura, dobra a folha ao meio e pica, chegando até aqui, né? Depois você faz isso aqui e cola, e ela vira uma sanfona, né? Uhum. E dá para enfeitar a casa, fazer Um arraiá, um cenário aí junino, um arraiá de né? Eu vou fazer quarentena. isso, mas me dá Aí. um arraiado da quarentena. Pode mostrar a figura de arte naí, para dar uma inspirada nos desenhos, Uhum. né? Ótimo, Dá para confeccionar até na pescaria, hein, Bárbara? verdade. Com caixa de pizza, você faz os peixinhos, com o lacrezinho de garrafa PET, vira o ganchinho, e a varinha de pescar pode ser jornal. Sabe quando você enrola o Tipo jornal para fazer soldado, né? Espada de aquela soldado. espada do 7 de setembro? Vira varinha de pescar, tá vendo? Ó, já vou até anotar para minha aula, eles vão gostar de fazer. Gente, vocês já perceberam que a gente não vai conseguir terminar a live, né? Porque a gente fala pra caramba. Não, se deixar, a gente vai até amanhã, porque a ideia vai As surgir, ideias vão a gente vai surgindo, falar. exatamente. Mas a gente só tem um minutinho e pouco. Então, assim, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui assistindo, né? Muitas pessoas estão elogiando, estão querendo saber se você tem YouTube, Instagram, Roberta. E Gente, eu não tenho isso. é, Já é a segunda eu pessoa que demorei fala para eu até a fazer. responder, porque eu falei assim, gente, eu não sei se tá na hora de produzir, Tenho, Roberta. gente. Instagram, Fala para a Bárbara o que vocês querem que eu faça, mas o Instagram o quê? Ensinando cada dia a isso, fazer uma. isso. Lançar Ah, pode ser uma videozinhos, coisa né? para pensar. Isso aí, a gente se ajuda. É, então, Tá e bom, aí, eu vou pensar nisso. eu gostaria de agradecer as Gente, pessoas eu nunca que. pensei em fazer live. É, então, isso é novo para a Roberta também, gente. A gente já está nessa vida desde março, mas ela tá vendo? Não foi ótimo? Então. Mas já fiz 3, comecei sexta, menina. É, Não é é? verdade. Ó, 28 segundos. Então, Roberto, ó, Meu mil Deus, beijos. muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para inspirar vocês a fazer alguma coisa de diferente com os pequenos.
e fazendo, fotografem, marque a Bárbara, que aí eu vou conseguir ver. Isso aí, gente. Olha, muito obrigada. Boa noite a todos. Semana que vem tem Boa mais. noite. Acompanhe a gente lá no canal do YouTube, aqui no Instagram. Roberta